Olá, sou Mariana Henriques, bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai continuar falando sobre o livro Empatia Assertiva da Kim Scott. E neste vídeo vamos falar sobre como lidar com o desempenho mediano das pessoas e como lidar com as pessoas de baixo desempenho. No vídeo anterior a gente falou sobre as pessoas de excelente desempenho e os diferentes tipos de crescimento que elas podem buscar dentro das organizações, seja crescimento gradual ou seja esse crescimento acelerado. Agora, como que a gente lida então com as pessoas que estão entregando o mínimo ou naquele desempenho baixo, mediano, aquele desempenho medíocre, não é bom, não é ruim, tá ali no meio do caminho, né? E como que a gente lida com isso, então? O primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é elevar o padrão. Não tem essa de ficar separando as pessoas. Ah, esse daqui é meu time A, classe A, e esse aqui é meu time B. Aqui. Classe A, alto desempenho, classe B, é a galera do meio, os medianos. Não, não é isso. A gente precisa sempre esperar o melhor de todo mundo, até porque aceitar a mediocridade não ajuda ninguém, nem as pessoas, nem o time, nem a organização, ninguém. Então, as pessoas, elas todas têm uma chance de se destacar em alguma coisa. A gente precisa primeiro entender e conhecer essas pessoas para entender onde elas podem se destacar, porque todo mundo tem um potencial. Às vezes essas pessoas estão no lugar errado, na posição errada, mas todas elas têm um potencial e por isso a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Essas pessoas, elas podem estar ali por muito tempo e já terem perdido a motivação, e como ninguém mandou elas embora, então tanto faz o desempenho que elas estão tendo ali. E muitas vezes elas estão ali também desmotivadas e fazendo o mínimo por motivos diversos, que podem ser medo de não encontrar o mesmo salário em outro lugar, pode ser que ela tenha uma responsabilidade muito grande familiar ali, coisas que ela não pode abrir mão, então ela não pode correr o risco de trocar de emprego agora, assim como qualquer outro, né. E os chefes podem manter essas pessoas por diversos fatores também. "Ah, essa pessoa não está entregando o melhor dela, mas nossa, se ela sair eu vou ter que treinar outra pessoa, vai ser muito difícil substituir. Aí essa pessoa daqui a tanto tempo ela conhece tanto". Então é sempre, 2 pontos de vistas que a gente precisa olhar quando as pessoas estão entregando um desempenho mediano, um desempenho que não é legal, né. Então é por isso que é importante estar próximo dessas pessoas e entender o momento delas. Será que é só uma fase? Será que essa pessoa estava entregando um excelente desempenho e aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho e esse desempenho caiu? Será que, eu posso continuar investindo no crescimento dela, até que ela volte ali ao ritmo normal? Hum, a gente precisa realmente avaliar essas entregas, né, e até entender se não está fazendo mais sentido, nem para ela, nem para a equipe, e aí chega uma hora que: "Olha, está na hora de você buscar outras oportunidades". Claro que a gente precisa levar em consideração tudo que a gente vem falando nos vídeos anteriores. A gente tem que estar tendo as conversas recorrentes, feedbacks, confrontando diretamente, se importando pessoalmente, tudo isso, não é? Ah, essa pessoa está entregando, aí eu fico lá 2 meses, não falo nunca com a pessoa, só fico observando. E aí, de repente, eu viro para ela e falo: não, você pode sair e procurar outra coisa. Não, não é assim que faz. As pessoas, elas precisam estar sempre alinhadas com a liderança, né? E por isso que você, como líder, precisa estar preparado para ter muitas conversas difíceis, porque essas conversas difíceis elas vão acontecer, porque não é fácil chegar para uma pessoa e falar: "Seu desempenho está ruim, melhora", né? Não é só fazer isso. Você precisa criar os meios, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento sobre essa pessoa, se você realmente acredita que é uma fase que ela vai melhorar, ou se você pode estar desconfiando que ela está no lugar errado, mas tudo isso você só descobre falando com ela. Então, se prepare para ter conversas difíceis.
E quando essas pessoas, elas estão ali, né, com um desempenho mediano e tá ali num crescimento gradual, enfim, alguma coisa assim, aí vale a pena investir bastante tempo para entender, para conhecer, para não tomar nenhuma decisão precipitada, né, para tentar trazer essa pessoa para o alto desempenho novamente. Agora, se a pessoa ela tem baixo desempenho e o crescimento está só ladeira abaixo, crescimento negativo que ela traz no livro, bom, aí ela até coloca, né? Melhor cada um seguir o seu caminho. E não é simplesmente chegar e demitir as pessoas. Então, as demissões, elas precisam ser ponderadas e deliberadas. Essas demissões, elas precisam ser pensadas. Não é observar a pessoa por 3 meses, nunca falar com ela e chegar e demitir porque, olha, tá aqui, ó, seu desempenho tá ruim. Não, então a gente não vai continuar o seu contrato. Não, não é assim. É importante que ao longo do tempo você tenha se esforçado para ter essas conversas claras e profundas sobre os problemas de desempenho que essa pessoa está entregando, né? E se realmente não há melhoras, se realmente depois de várias conversas, de várias tentativas, isso não melhorar e a pessoa não melhorar seu desempenho, não melhorar seu comportamento ou atitude, aí a demissão já faz um pouco mais de sentido. E aí você precisa também tomar cuidado com a forma que essa demissão acontece, porque você precisa passar a mensagem correta para os seus liderados. Você precisa mostrar para eles que você esgotou as suas tentativas de ajudar essa pessoa, de desenvolver essa pessoa e de trazer ela novamente para o alto desempenho. Porque muitas vezes, a maneira como a gente demite uma pessoa pode acabar afetando a forma como a equipe te vê como líder. Então, ter esse cuidado, né, de repente fazer um comunicado oficial ou simplesmente explicar as motivações e o que levou você a tomar essa decisão e etc, né, mas sem trazer: "Ah, essa pessoa estava entregando pouco, essa pessoa estava com baixo desempenho, então demiti". Porque senão aí as pessoas vão ficar com medo e elas podem se sentir ameaçadas. Não, tudo isso são conversas que você precisa ir tendo com as pessoas, né, nas conversas individuais, nas conversas com a equipe, tudo isso para realmente dizer o que você espera delas, porque se você espera alto desempenho, nada mais justo que você cobre por alto desempenho. Mas antes de você demitir, você precisa fazer algumas reflexões, né? Tem que se perguntar: você teve uma conversa assertivamente empática com a pessoa? Você realmente se importou com ela e mostrou onde ela precisava melhorar, deu os feedbacks que ela precisava, fez os elogios, as críticas e tudo que ela precisava ouvir para continuar melhorando ou para tentar melhorar, né? Você fez isso por um tempo adequado? Ou você teve uma conversa e não, na outra já não teve mais chance? Como o desempenho dessa pessoa está afetando a equipe? Perceba que uma pessoa com desempenho baixo, ela vai afetar o desempenho de toda a equipe. Que os excelentes, eles vão ficar frustrados com a pessoa que está do lado deles ali e está entregando menos. E você não está fazendo nada. Então você precisa observar qual é o impacto de ter uma pessoa medíocre dentro de um time de alto desempenho. E entender se isso está afetando negativamente o comportamento das outras pessoas, né? E aí, outra coisa, você compartilhou essa sua preocupação com essa pessoa, com uma pessoa da sua confiança? E às vezes a gente está tão envolto do problema, a gente está tão dentro daquela situação, que é legal ter uma opinião de fora. E aí, tentar entender, né, se você está colocando um viés particular seu ali ou se realmente está fazendo sentido. E perceba que quando a gente demite uma pessoa, essa pessoa não pode assim ficar surpresa com a demissão. A pessoa ela tem que já ter tido ali indícios de que você está esperando uma melhora pela parte dela. Porque senão, se você pega de surpresa, quer dizer que você não teve de fato as conversas empaticamente assertivas com ela. E aí, né, pode dar esse sentimento negativo. E muitas vezes, se você nunca demitiu, é legal você conversar com pessoas que já demitiram, porque não é fácil,
nem a primeira, nem a segunda, nem a 25ª vez é fácil. Demitir pessoas é algo realmente difícil, tem que ser feito com cuidado, é uma coisa muito importante para as pessoas e pode ter efeitos ali pessoalmente para as pessoas que a gente nem imagina. Então, se prepare para esses momentos também de demissão. E tente não ficar dando desculpas para não demitir. É muito comum que a pessoa está ali na mediocridade, está entregando um trabalho mediano, ela está assim, puxando o time e a régua para baixo, ela está aquele comportamento que realmente está ruim. Mas a gente com medo de demitir, com medo né, de tomar a decisão que precisa tomar, mesmo conversando, mesmo dando feedback, etc, etc, a gente ainda pode cair em algumas armadilhas e ficar dando desculpas para não demitir aquela pessoa. Por exemplo, as coisas vão melhorar. E assim, não tem indício nenhum que vai melhorar. Você já tá falando para aquela pessoa pela 5ª vez a mesma coisa e ela não melhorou. Mas você fica ali dando aquela, não, ela vai melhorar, fica naquela torcida, assim, mas não tá vendo nenhuma ação de fato, né? Essa pessoa é melhor ter ela aqui do que não ter. É melhor que nada, né? E a Kim Scott, ela até cita no livro o Steve Jobs, quando ele falava na Apple que é melhor ter um vazio na equipe do que um incompetente. E aqui o incompetente é a pessoa que não está entregando o que poderia entregar, ou a pessoa mediana, ou a pessoa de baixíssimo desempenho, né? É melhor transferir a pessoa. Outra desculpa. Vamos colocar o problema para outra pessoa. Então, eu não soube lidar com ela, então eu vou transferir o problema. Não resolve também, né? É importante que você não se apegue a ser bonzinho e falar, não, acho que você vai se dar melhor lá, só porque você não consegue resolver o problema aqui. Então, vou transferir o problema para outra pessoa, outro chefe vai demitir. Não é bom para o moral da equipe, é outra desculpa. Se eu demitir, eu nunca demito ninguém. O que as pessoas vão pensar, né? E aí, muitas vezes, as pessoas que estão ao redor e que observam as coisas, elas podem até achar bom demitir alguém que está puxando a régua para baixo, porque assim elas param de se preocupar ou de refazer o trabalho de quem está fazendo um trabalho ruim, porque quem faz um trabalho ruim sobrecarrega as pessoas que fazem um excelente trabalho. E você pode até elevar a moral do time tomando uma decisão que é difícil, mas que faz todo sentido. Então, tudo isso para você pensar que demitir pessoas faz parte da liderança. E se não há indícios de melhora e você teve todos esses momentos de conversa com a pessoa, a sua decisão ela precisa ser tomada e precisa ser feita. Sempre com cuidado, sempre se importando com as pessoas, de maneira ponderada, né? Sem ficar ali rotulando demais as pessoas, né? Resolva o problema com responsabilidade. Agora, neste momento em que você está demitindo uma pessoa, é importante você ser empático com ela também, né? Porque se você já foi demitido, você sabe o quão ruim é passar por isso, né? Então pensa em todas as vezes que você não estava num trabalho, que você não estava feliz no seu trabalho. Muitas vezes o problema de desempenho é porque a pessoa, por algum motivo, ela não se encaixou ali e não está no seu melhor potencial humano que ela poderia estar. Então pense em quantas vezes você estava no lugar errado e foi demitido e como foi a sensação de não precisar voltar para um lugar onde você não se encaixava, né? Não tenta diminuir a dor inevitável que essa pessoa vai sentir. Vai sentir, mas faz parte. E às vezes essa dor ela pode vir com alívio, porque você realmente acredita que a pessoa não vê que está no lugar errado, não vê que ela poderia ser melhor aproveitada em outro lugar. Essas pessoas elas têm essa consciência também, né? E manter as pessoas ruins penaliza os bons, né? Prejudica quem faz um excelente trabalho. E isso também, tudo isso que a gente está falando aqui de desempenho, também se aplica para chefe, para liderança, porque um líder ruim, ele pode destruir uma equipe de alto desempenho. Ele pode impedir o crescimento das pessoas, ele pode causar perda de talentos e, naturalmente, isso vai trazer malefícios à saúde mental da equipe. O que é pior, um chefe ruim, ele vai ter muita influência sobre a
moral do time, sobre como as pessoas lidam ali com os problemas no dia a dia. E aqui no final ela cita, né, que existe a possibilidade da pessoa ter um baixo desempenho, mas ser uma pessoa que você acredita que está numa trajetória de crescimento acelerado. Ou seja, ela é boa, ela é motivada, mas ela não é boa nem motivada ali onde ela está, né? Então, a gente precisa sempre olhar para a gente mesmo para entender se a gente contratou a pessoa certa para a função certa, se a gente alocou por um acaso essa pessoa numa função que não era para ela. Na contratação, a gente acreditou que essa pessoa tinha muito potencial. Porém, durante o trabalho dela, vimos que o desempenho dela não está legal. Será que a gente colocou essa pessoa no lugar certo? Será que a função que ela está executando foi feita para ela mesma, né? Às vezes, a gente colocou muita responsabilidade para ela e ela ainda não tinha tanta experiência para lidar com isso, e é óbvio que o desempenho não vai ser bom. Ou seja, será que nesse caso não era melhor a gente tentar reforçar treinamentos, né? Entender se essa pessoa só precisa de um empurrãozinho a mais para conseguir, porque potencial ela tem. Crescimento acelerado ela está buscando, ela é motivada. Mas será que a gente não precisa tirar o pé do acelerador um pouquinho com ela, treinar e preparar para aquela função? Ou talvez até mesmo colocar ela em outro lugar ali, em outra função dentro do time, né? E outra coisa, às vezes a pessoa estava ali apresentando um potencial super bom, um excelente desempenho e aí de repente baixou o desempenho. Será que essa pessoa está passando por problemas pessoais? Lembra, a vida lá fora do trabalho, ela afeta a vida dentro do trabalho. Muitas vezes também a pessoa simplesmente não se encaixou na cultura. Ela está numa cultura ali que não é a dela. Às vezes ela é uma pessoa que exige muita autonomia, muita independência, e ela está numa cultura cheia de processos, cheia de procedimento. Ou o contrário, essa pessoa precisa de instruções claras e ela está ali num ambiente muito autônomo, muito independente. Então, às vezes, a pessoa, você contratou achando que ela ia entregar um excelente desempenho, mas aí ela não entrega um excelente desempenho, mas você sabe que ela tem potencial. Ou seja, você precisa se olhar no espelho e ver se não é culpa sua o baixo desempenho dela. Você colocou ela no lugar errado, no ambiente errado, na cultura errada. Não fez a avaliação correta nesse caso. E, por último, ela traz um livro para fazer as anotações a lápis e não a caneta. O que isso quer dizer, né? Para a gente não rotular as pessoas dentro de caixinhas que a gente discutiu aqui. Pessoa rocha, pessoa estrela, pessoa alto desempenho, baixo desempenho, pessoa de crescimento gradual, crescimento acelerado. Por quê? Porque as pessoas mudam, as fases da vida das pessoas mudam e as coisas podem, de repente, uma pessoa que estava buscando estabilidade, aconteceu algo muito bom e agora ela se sente segura para arriscar mais, para buscar mais coisas. Então a gente sempre precisa entender que planos mudam. E é importante acompanhar essas mudanças junto com as pessoas e não simplesmente colocá-la nessas caixinhas e não tirar elas nunca mais de lá. Legal? Então, sobre esse vídeo, pessoas de baixo desempenho, no vídeo anterior, a gente falou sobre pessoas de alto desempenho e como continuar motivando elas. E nesse vídeo a gente falou sobre as pessoas de desempenho mediano e de baixo desempenho. A gente ainda tem mais alguns vídeos pela frente aí sobre o livro Empatia Assertiva. Muito obrigada por me acompanhar. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e se você quiser adquirir o livro, o link da Amazon está aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo.